Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Integrativa. E hoje vamos continuar o papo mais sobre os aspectos emocionais. Eu sou Carlos César, fisioterapeuta, educador físico, e nós já conversamos aqui num vídeo sobre equilíbrio emocional e hoje vamos dar sequência a esse bate-papo, já que essa questão é tão presente nesta época e nesse período de transição tão difícil aí, épocas de pandemia, etc. Você já ouviu falar no termo, quando a pessoa fala assim, estou tão desiludido, estou tão desiludida, né? Esse termo aí é um termo interessante porque que bom, né? Que bom a pessoa desiludiu. Nossa, César, mas você está falando que bom? Como assim? Ué, basta você perguntar para a pessoa. Mas você preferia continuar iludido? Iludida? Então, desilusão é isso, né? Deixar de estar iludido. E estar iludido, acho que não é uma coisa muito boa. Então, que bom, né? Se desiludiu. Vamos encarar isso como uma nova etapa, né? Uma nova fase agora, né? Vamos fazer um reset, vamos fazer uma nova página. É aquela questão assim, né? Caiu em si, né? Caiu a máscara, pode ser também, né? Nós usamos muitas máscaras, socialmente falando, e papéis, né? Vamos colocar como sinônimos as máscaras, os nossos papéis. Papel de pai, de mãe, de irmão, de profissional, papel disso, papel daquilo, né? Mas e se a gente perguntasse a nós mesmos, tirando essas máscaras, tirando esses papéis, né? Quem sou eu? Vamos tentar separar aí papel de pai, de mãe, né, de profissional. O que sobra? Então, isso é um questionamento e às vezes leva a gente a reflexões profundas, né? E rever muitas coisas. Porque às vezes se mistura, né? A pessoa confunde o que ela é, com o que ela está, ou o que ela representa, o que ela momentaneamente está representando. E, bom, há pessoas que passam a vida inteira sem fazer esse questionamento, sem fazer esse break, esse reset, né? Então é bom que faça. E esse período é muito propício para isso. A pandemia, o recolhimento, né? O voltar para si mesmo. Enfim, tinha um grande terapeuta que falava o seguinte, né? Uma frase a ser bastante forte, vamos dizer assim. Ele falava assim, que o deprimido é o orgulhoso falido. Todo deprimido é um orgulhoso falido. E o ser humano, nós, seres humanos, temos essa questão assim muito forte, né? O orgulho, o egoísmo, que são as chagas da humanidade, mas basicamente, né? As principais chagas da humanidade. Muitos outros problemas decorrem disso, né? Então, o que acontece quando cai a ficha, quando cai em si, quando cai a máscara? Muitas vezes é que esse caminho que a gente faz, o ego muito exacerbado, orgulho, não funcionou. Não funcionou. O sistema de vida, o projeto de vida, seja lá qual for a expectativa que tinha, chega uma hora que a gente vê que não funcionou. E aí tem que rever tudo, realmente, né?
Tem uma frase muito interessante da Dulce que fala assim, porque quando acontece isso, muitas vezes a pessoa bate aquela deprê, bate aquela ansiedade ou tristeza e tudo mais, e muitas vezes culpa, né? Culpa porque não estou feliz, culpa porque eu senti um sentimento de fracasso, porque não sei o quê. E a culpa é sempre um sentimento muito negativo, prejudicial, né? Então, ao invés da culpa, a gente deveria pensar na questão de autorresponsabilidade. Claro, eu tenho responsabilidade pelas escolhas que eu fiz na minha vida, por tudo que aconteceu, por tudo que eu fiz, o caminho que eu trilhei, etc, etc. É diferente da culpa. A culpa é negativa. A culpa, ela é destrutiva, né? Agora, responsabilização não, é assumir a própria vida, assumir o próprio papel, etc, etc. Então, uma grande terapeuta, filósofa, Dulce Magalhães, diz o seguinte: autorresponsabilidade é a capacidade de fazer a partir de si. É preciso assumir a liderança da própria jornada e cruzar as pontes que nos tiram dos problemas e nos conduzem às soluções. Muito bom. E essa aqui também é ótima, né? A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente alguma coisa fica para trás. Para finalizar, citações aqui. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. É difícil, gente, é difícil. É gostoso passar por essa fase, remexer, de revirar, de rever. Não, não é muito gostoso. Não é fácil, mas é possível e é necessário. Então, é o processo de crescimento, né? Crescimento, vamos colocar como sinônimo aí ascensão. Já viu alguma subida sem esforço? Não tem. Então, gente, é isso. Processos difíceis, né? Agora, o que a gente pode fazer? Sentar e chorar? Não, né? A catarse até às vezes faz isso, né? O choro faz parte, mas não é só reclamar, não. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer. E nos conscientizar do uso desses papéis, das máscaras e dos caminhos, das escolhas. Quanto mais consciência a gente tiver, melhor, claro. Esse é um exercício, né? Um exercício. Existem muitas técnicas para se fazer, a meditação ajuda, etc. Mas é um exercício do nosso dia a dia, da nossa vida inteira. Agora, como construir algo verdadeiro, né? A gente pensa que quando você quer fazer uma edificação, é melhor construir sobre algo sólido, uma base real, e não construir sobre areia, né? Então, o problema é que essa questão aí de orgulho e tal, nosso egoísmo, a gente muitas vezes cresce com crenças limitantes, crenças equivocadas, né? E não aprendeu outra coisa. Tanto é que a gente ensina isso para os nossos filhos muitas vezes, né? A gente ensina que o legal é você ser diferente, você não é ser diferente, é ser especial, né? O legal é você ser mais, ser melhor que os outros. Não é isso muitas vezes que se fala, que se preconiza, não é isso que a sociedade valoriza, né? Quantas vezes você já foi num show, por exemplo, e sugeriram assim, né, vamos para a área VIP, né?
que é a área VIP? Very important person, né? Eu já fui em lugar assim. Agora, será que é por aí? A gente se sentir especial, se sentir melhor que os outros? Inclusive que a gente acaba ensinando isso para os nossos filhos, né? Quando o melhor, uma das melhores coisas que a gente poderia ensinar para os nossos filhos é que eles são iguais a todos, né? Explicar isso para eles, né? Você pode ser, você pode ser especial, você é diferente no sentido de aptidão, né? No sentido da singularidade de cada um. Agora, todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres, né? Portanto, ninguém tem que se sentir mais que ninguém, nem menos do que ninguém, né? Então a gente vê muito isso na sociedade, a sociedade valoriza isso, né? E a gente então cresce muitas vezes nesse meio. E às vezes são pessoas que são vítimas disso, porque não ouviram nada diferente, né? E às vezes não fazem nem por mal, é uma coisa que já está enraizada, já está incrustada nela na educação, né? Nos conceitos que aprendeu e tudo mais. E a gente vê isso, né? Não só na sociedade, a gente vê isso às vezes na política, a gente vê isso no sistema judiciário, né? Você quer mais lugar onde tem mais privilégios aí, é o que mais se reclama, né, hoje em dia, os privilégios. E uma coisa mais medieval, né, sistema judiciário, né, você fala lá em Palácio da Justiça, né, você vem lá do Vossa Excelência, né, a Suprema Corte, né, que coisa mais medieval do que isso, né? Os políticos nem se fala, né? Há exceções? Sim, claro que há exceções. Aqui em Portugal mesmo nós temos o presidente da República que volta e meia é visto, né, no comércio, vai num lugar público, entra na fila para ser atendido e tudo mais. E ele está fazendo alguma coisa de especial? Não, ele está fazendo o quê? É o dever, né? Você poderia me dizer assim, ele não está fazendo nada mais do que obrigação. Sim, exatamente, ele não está fazendo nada mais do que obrigação. Deveria ser assim com todos, né? Isso tudo, gente, passa pelo processo de educação. Educação, nós não estamos falando de escolarização. Educação. A gente pode se autoeducar e a gente pode educar e receber essa educação, que é a verdadeira orientação, né? Útil para a vida e tudo mais. Porque não é aquela questão vamos dar um exemplo muito simples, muito banal. A gente aprende, vai na escola, sabe exatamente que você precisa colocar o lixo no lixo, né? Agora, você já ouviu isso, você sabe disso, e de repente você vai lá e joga o teu lixo no chão. Aprendeu? Não aprendeu, né? Então, educar implica em mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de visão. Né? Não tem nada a ver com escolarização, né? Enfiar um monte de conteúdo e decoreba na sua cabeça. Uma coisa, outra coisa bem diferente. Então, o processo de educação envolve a nossa conduta, nosso comportamento, nossa visão de mundo, maneira como a gente vive, né? Estilo de vida e o respeito que você vai ter com as pessoas, com o ambiente, etc, etc. Então, o legal é pensar no processo educativo em princípios, né? Princípio, ética, ecologia, espiritualidade, né? Coisas que deveriam ser muito mais valorizadas e incentivadas também na escola, né? Porque o processo de educação se dá de várias maneiras, na família, na sua vida pessoal, pode ser na escola também. Deveria ser mais estimulado isso, né? Para ter uma visão de mundo mais ampliada, uma visão de mundo mais completa, mais abrangente, menos
mesquinha, menos pequena, né? Menos vazia, menos... Então, porque aí a gente começa a perceber nosso real tamanho, né? A gente para de se iludir e começa a entender melhor os processos da vida e nosso real tamanho. O que é nosso real tamanho? É nos diminuir? É nos colocarmos acima? Não. Justamente é uma questão que eu costumo dizer sobre a humildade, né? Muitas pessoas consideram ser humilde a pessoa ser menos ou se diminuir, né? Na minha visão, não é nada disso, né? Humildade é a pessoa saber exatamente o seu tamanho, o seu lugar, tal. Tanto é assim que quem a gente tem como exemplo de humildade, né? Um exemplo histórico, Jesus, né? A gente fala em Jesus, já pensa que é um papo religioso, né? Não. A gente fala tanto em os grandes filósofos, né? Antes do período de Jesus, estuda na história, a pré-história e tudo, né? E quando se fala de Jesus, já acha que é alguma coisa de religião, né? Jesus é bem mais recente e é um grande exemplo, né? Um grande terapeuta, um grande sábio e tal. E Jesus é um exemplo de humildade, certo? Agora, e quando ele falava assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que ele estava se diminuindo, estava sendo pequenininho? Será que é pouco isso? Falar, de repente eu chego e falo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, ele estava sendo exatamente do tamanho que ele é, estava se adequando, né, à justa forma, à justa verdade. E, e é isso que é a gente tentar se colocar de maneira nem acima nem abaixo, né? Então, ser humilde também é um aprendizado importantíssimo, de maneira correta, né? Uma frase também muito legal é a seguinte, ó, as pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas ruins precisam dele. Então, muitas vezes a pessoa que está no caminho tortuoso, caminho equivocado, se enganou, né? E ainda está naquele processo, porque quem está com um ego lá em cima, quem está se achando demais, quem está, né? A gente liga a televisão, a pessoa está roubando, está enganando, está se dando bem, entre aspas, né? E ainda não caiu em si, não se deu conta, é só uma questão de tempo, né? Não acha que está abafando ainda, né? Mas então essas pessoas, quando a gente pensa no processo de compreensão, a gente vai ter também uma outra visão, né? Não ficar só malhando, só criticando, ou pior, né? As redes sociais hoje em dia é muita polarização, muito ódio e tal, e a pessoa vai lá xingar e vai brigar. A gente, claro, deve se posicionar corretamente diante dessas coisas, exigir justiça, que as coisas sejam de forma correta, etc, etc. Mas também nos ajuda a compreender que essas pessoas estão equivocadas, as pessoas estão é, caminho caminho que ainda não chegou lá, né? A gente precisa confiar nos processos da vida, né? Os processos da vida vão fazer com que essa pessoa um dia se dê conta de todos os equívocos, todos os caminhos errados que tomou e tudo mais. Ou se não, agora, ou se passar a vida inteira se iludindo, né? Vai haver um momento que isso retorna de alguma forma, com certeza. A gente precisa confiar, né? A questão de fé, por exemplo, tem duas vertentes básicas aí para a gente pensar, né? Fé em si mesmo, né? Sua potencialidade, acreditar em si, e fé em quem você quiser acreditar, né? Fé em Deus, tal.
porque o fato de acreditar simplesmente é como um terapeuta falava, né? Acreditar ou não acreditar, eu posso acreditar que o time vai ganhar, posso acreditar que vai chover, não vai chover. Ou seja, acreditar é o exercício da dúvida, né? Fé é confiar, é diferente. Fé não é acreditar, fé é confiar. Tá? Então é legal a gente pensar, refletir sobre esses conceitos, né? Assim como eu gosto de dizer que querer não é poder, né? Fazer é poder. Querer, a boa vontade, o ânimo é um primeiro passo, né? Se você não partir para a ação, para a realização, para efetivar as coisas, não vai se realizar, não vai ter poder, né? Então, confiar é uma palavra fundamental, a gente ter a esperança, cultivar, né, os bons sentimentos, cultivar as boas ações, cultivar a disciplina na vida, cultivar o teu propósito, né? Porque dessa forma é que a gente vai alcançar, dessa forma que a gente vai se realizar, dessa forma que a gente vai estar de bem com a vida, satisfeito com a gente mesmo, né? Vocês já viram essas técnicas para realizar os desejos e tal? Esse dia eu estava olhando ali na internet, existe muito disso, né? O poder da atração, né? Já deve ter ouvido falar disso, já teve filme, já teve livro, né? E a técnica dos números tal e tal, não sei o quê, nada mais é, gente, do que o poder da autoconfiança. Já aqui. Poder da autoconfiança, o poder de ir em frente, né? Se você tem uma meta, você tem um propósito, você tem um foco, né? Você vai trabalhando todas as coisas que são necessárias para você atingir. É uma questão de tempo. Pode ser em breve tempo, pode ser em médio prazo, pode ser longo prazo, mas se você tem claro isso, vontade firme, planejamento, disciplina, gente, é isso que precisa, né? Não precisa necessariamente de uma técnica, você precisa realmente de consciência e então juntando tudo isso com a sua fé, que é a confiança mesmo, né, dos destinos da vida, as coisas já mudam de figura, já se configuram de outra maneira. Se eu perguntar para você, qual que é o melhor lugar para você estar agora? Né? O melhor lugar para a gente estar não pode ser outro que o lugar que nós estamos. Né? Você imagina um lugar distante, como seria bom eu estar lá ou eu morar em determinado lugar. Se isso não está acontecendo, você não tem como se realizar lá, você não tem como viver lá, né? Se você está aqui. Você não tem como viver num lugar onde você não está. Então, a única possibilidade, gente, é tomar consciência. O melhor lugar para se estar é o lugar onde você está. O melhor tempo que você pode viver é o tempo que você está vivendo. A melhor condição que você pode viver é a condição que você está vivendo. Porque a partir dessa condição, se você quer conquistar algo muito melhor do que a condição que você tem, não há problema nenhum. Mas é a partir da condição que você tem que você vai alcançar. Não é outra. Então, aceitar a realidade, aceitar aqui e o agora é que é importante. Tem que estar consciente, focado. Então isso faz toda a diferença. Né? Isso traz uma certa serenidade, uma certa tranquilidade e outra maneira de lidar com as coisas. É isso, gente. Né? Nós vamos ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Nós vamos falar ainda mais sobre essas coisas. Espero que seja útil para você refletir um pouco. Aproveite aí todos os momentos possíveis da sua vida, onde você está, da maneira que você está,
com quem você está e sigamos cada vez melhor, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, nos aspectos emocionais, internos, ok? É isso, gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.